Você sabe como ninguém o valor das suas dores e conquistas. Então, por que bancar uma proteção que não cobre as suas necessidades? Eu não banco. Vem para a XP e use a nossa inteligência para encontrar os seguros e planos de previdência certos para proteger você e o seu futuro, seja qual for a sua escolha de vida. Vem proteger o que é único. Vem para a XP. Abra sua conta. Oi, pessoal, eu sou Jamile Niero e começa agora mais um episódio do Tá Seguro, o podcast do Infomoney que te explica tudo sobre o mundo dos seguros. No programa de hoje, nós vamos falar sobre seguro para moto. O Brasil bateu recorde na produção de motocicletas agora em 2024. Mas sabia que nem 10% da frota que circula de motos no país tem seguro? O programa de hoje é para você que tem dúvidas sobre as coberturas disponíveis no mercado, quanto custa o seguro para moto e qual o modelo que dá para proteger. Fica aqui comigo que depois da vinheta, os especialistas em seguro vão te explicar tudo. Bom, para conversar comigo sobre esse assunto, temos dois convidados aqui no programa que eu vou apresentar para vocês antes da gente rodar esse papo, né? Então, aqui em frente a mim, na minha direita, tem o Beto Faitaroni, que é membro da Comissão de Seguro Alto do Sincor São Paulo. Oi, Beto, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer imenso estar com você aqui nesse bate-papo. Muito Legal. Obrigado. E do lado do Beto, aqui à minha esquerda, temos o Eduardo Grilo, que é diretor comercial da Surrai Seguradora. Seja bem-vindo também ao nosso programa, Eduardo. Muito obrigado pela oportunidade para falar um pouco mais do mercado e para poder levar informação ao nosso público. Legal. Então, para a gente começar essa conversa, eu queria fazer uma pergunta. Eu acho que Beto, vou começar por você, mas você fica à vontade para complementar também, tá, Eduardo? De forma geral, assim, né, olhando o mercado hoje, quais são as coberturas que existem, né, que estão disponíveis para o motociclista contratar para a moto dele? Hoje o mercado, ele já avançou bastante, tá? A princípio, quando começou a história de moto, que a própria seguradora imaginava o quê? O cara vai ter moto, vai ter acidente. Então, a princípio começou com furto e roubo. Até a seguradora entender que é um veículo comum e muita gente trabalha com a moto e passeia com a moto, então o cuidado era igual a um veículo. Então o mercado melhorou muito. Então eu, como motociclista, além do corretor de seguro, sou motociclista, eu digo que o mercado está excelente em benefícios para as motos, tá? Para quem tem a moto. O mercado ele surge realmente da necessidade de furto e roubo e depois ele começa a ampliar coberturas cada vez mais próximas da realidade e necessidade do consumidor final. Então ele começa com furto e roubo, depois entra com perda total, surge a necessidade de responsabilidade civil de terceiros, a assistência passa a ser algo que também chega na moto, uma coisa que estava distante, mas cada vez mais trazendo opções para o segurado escolher o que mais lhe convém na sua capacidade financeira e na sua realidade de necessidade do dia a dia. Então, eu corroboro muito com o Beto na visão de que a seguradora nasce a partir do furto e roubo e depois ela constrói uma visão com a experiência que ela traz para a operação. Isso quando, mais ou menos, assim, data para a gente localizar quem está assistindo? Jamile, é uma coisa incrível. O avanço do mercado hoje foi muito rápido. Eu digo para você, a pandemia atrapalhou um pouco a contagem nossa no mercado, mas coisa de 8 anos para cá. Recente demais. Se a gente tirar a pandemia que 2 anos muita gente não comprou, não andou e o mercado da moto subiu demais, 8 anos deu para dar um avanço muito grande e as seguradoras que conseguiram caminhar, né, até todo lado de uma aqui que tem que dar os parabéns, ela conseguiu caminhar acreditando de fato que esse mercado é muito importante. Ele é muito lucrativo para todo mundo. Nós estamos falando em tudo, porque sonho, ele tem um sonho. Agora chegou para realizar. Vou comprar, mas espera lá. Alguém vai roubar minha moto. E se eu bater? Entendeu? Então, o Eduardo tem razão. Furto, incêndio, depois perda total, que é a colisão, né? E se eu bater em alguém? Aí entrou o RCF, que é o terceiro, né? É isso que eu ia pedir para vocês explicarem. O que é o RCF para quem nunca ouviu falar? RCF é tudo que o seu veículo causar a outro.
O terceiro, de responsabilidade. Entendeu? E ela entra na esfera civil. Então, sempre quando alguém olhar a pólice, vai ver lá que tem o RCF. Então, RC, responsabilidade civil. Então, tudo que o veículo dele causar a terceiro, ele tem que ter um capital contratado na pólice, que aquele valor é o que a companhia vai pagar. Desde que ele estando errado, tá? É uma outra coisa que tem que pensar. Não é que eu tenho contratado, eu estou certo, vou ajudar. Não. Eu vou ressarcir o que eu causei. Então depende um pouco de culpa. Sempre culpa. Tá. De ter ocasionado o dano ao terceiro. Dano. O RC é Nesta responsabilidade. Hora que você cobre essa cobertura. Só retomando o ponto da timeline da história do seguro de moto, ela vem de muito tempo de mercado como uma opção, mas a Suhai foi uma empresa que entrou no mercado em 2013 e dá uma expansão e dá visibilidade para esse mercado muito forte. Ela nasce com o propósito de proteger a moto. E com isso ela ganha expressão e ganha volume, e aí o mercado todo começa a ter uma experiência e uma visibilidade maior. E principalmente porque ela nasce com o furto e roubo, que é a primeira necessidade que você tem quando você tem uma moto. O medo de você ser roubado ou furtado e é o principal bem da pessoa, e se você trouxer isso para a realidade do público, nós temos todos os públicos na moto, né? Você tem o público da pessoa que trabalha com a moto, da pessoa que usa a moto para trabalhar, como o Beto usa para passear, viajar, trabalhar, que tem a experiência e a visão da moto como uma extensão do dia a dia, do hobby dele. Então você começa a trazer toda essa possibilidade de acordo com a necessidade de cada público e a sua realidade financeira, que também está conectado a isso, né, Beto? Na hora que você vai contratar o seguro. Esse é outro ponto que eu queria abordar com vocês, né? O quanto o uso da moto acaba impactando, né? Tanto para a pessoa contratar, né? Ela consegue achar hoje em qualquer seguradora, dá para contratar qualquer tipo de moto. Tem algum tipo de restrição? Como que vocês veem isso, o perfil, né, da pessoa, do uso da moto, como que isso impacta? Isso. Algumas seguradoras ainda, algum departamento ainda não entendeu que é um baita de um produto. Ainda eles não conseguiram separar o produto do automóvel. Ele precisava separar. A hora que começa a separar o automóvel da moto, ele vai ver que o lucro para a seguradora é muito grande. E a possibilidade da gente, como nós, corretores de seguros, oferecermos para o cliente é muito vantajoso. Porque é o que o Eduardo disse, nós temos o motoqueiro, que é o que trabalha de fato, que a gente tem que tirar o chapéu para ele. É ele que faz rodar tudo isso aí. Aqui em São Paulo não tem como andar no trânsito e não ver nenhum. Né? Então eu sou os dois. Eu sou motoqueiro porque eu tenho uma moto que eu trabalho com a minha moto. Eu atendo sinistro, atendo venda de seguro com a minha moto. Apesar de ser uma moto de luxo, mas teoricamente eu sou motoqueiro. E tenho uma moto de passeio que aí eu sou motociclista. Então eu entendo os dois lados, entendeu? E necessita muito as seguradoras começarem a ver esse mercado, que nós estamos falando de um mercado que tem mais moto do que automóvel já. Então, o Brasil, nós estamos tendo muito mais moto do que automóvel. Deixa eu complementar o que o Beto está falando, que é importante de colocar com pós-pandemia na história, né? A história de moto vem, como ele falou, de uma população que sobrevive a partir da moto e de que usa a moto como um bem de extensão do hobby. Você diz da pandemia por causa que o número de delivery aumentou muito. Por isso, na verdade, se você pegar a Fenabrave, emplacamento de motos, tinha 1.033.000 motos emplacadas em 2019. Em 2023, tinha 1.588.000 motos emplacadas. Aqui deu 1 milhão só no primeiro semestre desse ano. É uma soma, né? de quase 50% de expansão. Por que eu citei a história da pandemia? Porque a pandemia trouxe a necessidade de um deslocamento de comida e bens duráveis e semiduráveis. Então, a população que ampliou para essa economia foi muito grande. Você teve uma explosão do consumo digital, mas com a entrega física. E isso fez com que a expansão de motos fosse muito grande. O Beto citou bem, você tem cidades no Brasil hoje que tem mais moto emplacada do que carro.
Você pega o norte do país, o nordeste do país, já tem cidades que passou o número de motos, já passou o número de carros. Então, você tem uma capacidade de oportunidade de contratar seguro, e as seguradoras, eu como segurador, e a minha seguradora faz isso muito bem, nós aceitamos todas as possibilidades de seguro, de uso de seguro na moto. Desde o motoqueiro, motociclista, o que é o motofretista, o motointegrador, o mototáxi, e tudo isso envolvido numa única visão: levar proteção e segurança para essas pessoas, porque a história começa porque essa pessoa depende desse seu bem para viver. Então ela vai depender de fazer a entrega, então ela não pode correr o risco de perder esse bem. Então, se ela for furtada, ela perdeu o bem de trabalho, a geração de renda. Então a gente precisa estar preparado para ser muito rápido, seja na recuperação do bem, que você tem um ponto importante aqui na visão do seguro, na hora que ele é roubado, na reposição do bem quando ele tem um acidente ou ele é roubado e desaparece a moto, e por conta disso a gente tem esse papel social importante, e também para a proteção na hora que ele tem uma dificuldade de assistência, porque imagine, estraga a moto, você precisa de uma assistência para ele ser rapidamente corrigido o problema do conserto da moto, para ele voltar a trabalhar. Então é uma função social muito grande, né, Beto, que a gente olha por essa cobertura. Então nós precisamos aceitar todo mundo, e ao aceitar todo mundo a gente leva a oportunidade das pessoas se protegerem, democratizando o seguro de moto. Vocês falaram um ponto que eu achei interessante, que é esse mundo de oportunidades, né? Porque, só para um efeito de comparação para quem está acompanhando a gente, o mercado hoje estima que cerca de 30% da frota, né, brasileira tem algum tipo de seguro. Isso pensando mais em carro, né? E moto? Qual que é essa proporção? Mais de 90% sem seguro. Então, olha... Eu ia dizer 10% tem seguro. É muito pouco, 90% né? não tem. Mais de 90% não tem. É um mercado que está pouco assistido, muitas vezes porque a pessoa que tem a moto, que a gente falou do motoqueiro, acha que não é aceito. Porque lá atrás também não era, porque né? não era, então era muito era. difícil. Ele chegava para contratar, não tinha uma oportunidade de preço ou de aceitação, como o Beto colocou. E isso fez com que as pessoas não procurassem essa vertente de, puxa, tenho aceitação. E o Beto, a gente estava conversando um pouco antes de começar a nossa conversa, falou muito da visão desse mundo digital que a gente está entrando. As pessoas estão buscando na internet seguro de moto. E ao fazer isso, ela se depara com uma proposta. E aí ela tem noção que ela pode ser aceita e que preço ela pode ser aceita. Porque tem muitas variáveis que envolvem também essa resposta. Mas está mudando muito esse mercado e está trazendo muita oportunidade para a gente, segurador, e para corretor de seguros, que tem uma visão muito grande de expansão da nossa base. Entendi. Vou puxar um gancho que você trouxe, Eduardo, que é essas variáveis, né? O que impacta nesse preço para o motociclista ou para o motoqueiro? Algumas variáveis que nós olhamos para poder impactar no preço, né? Primeiro, risco, né? Efeito risco cidade. Você tem cidades que são mais caras e mais baratas porque você tem mais roubo ou menos roubo. E aí é parecido com o carro, né? Muito igual ao carro, muito igual ao carro. Você tem o modelo da moto, se ela é mais roubada ou menos roubada, você tem um efeito no custo do seguro. Você tem uma questão de aonde guarda a moto e onde usa a moto. Você tem o efeito do perfil da pessoa. Mais jovem, que é mais arrojado no volante, na direção, né? Ou uma pessoa mais idade, que tem mais o prazer de dirigir porque está passeando. Então, a condução, a idade, o perfil, o tipo de moto, se a moto é mais roubada ou não, a cidade onde ela está ocupando. Então, por exemplo, eu posso contextualizar em dados aqui, que eu acho que é importante a gente trazer dados na conversa, até para o público que está ouvindo a gente. Uma cidade de maior risco, que tem um uso muito intenso, você pode chegar ao preço até de R$4.000 uma moto. Aqui em São Paulo, por aqui exemplo. Em São Paulo. Mas você pode chegar numa cidade do interior de São Paulo a R$700. Por quê? Porque é baixo risco, e depende do como ele contrata. Também se ele está contratando só furto e roubo com a perda total, com responsabilidade civil, como o Beto colocou, com assistência. Então, você vai incorporando benefícios, você vai aumentando o preço da cobertura e o valor final fica mais caro. Mas essas variáveis, elas se compõem pela estatística do que nós temos na nossa base de dados. E a partir disso a gente consegue precificar melhor o risco. É lógico, a intenção da seguradora é levar o melhor preço para o cliente, dentro de uma capacidade que seja viável o negócio para toda a cadeia, desde o segurado ter a proteção, o corretor poder fazer o seu papel, que é fundamental na nossa experiência, porque como segurador, a gente leva
Eu vou abrir para você aqui, a gente leva a possibilidade do produto, mas quem realiza realmente essa oferta é o Beto como corretor de seguros. Até aproveitando o que o Eduardo está dizendo, e tenho certeza que muitos corretores vão estar assistindo, né, ouvindo esse podcast, que é muito importante. A responsabilidade, volto a dizer, é do profissional corretor de seguro. Por quê? Lá na minha cidade de Barretos, todos os veículos, apólices que eu tenho é colisão, perda total, furto e roubo. E terceiro, todas as minhas apólices que eu tenho dentro da minha carteira, eu vendo um seguro basicamente completo. Porque o cliente não sabe isso. Ele entra na minha corretora pensando que vai ser roubado. Eu digo para ele que ele não vai ser roubado. Ele vai bater em alguém e não vai ter dinheiro para pagar o carro do cara. Então, quando eu falo isso para o meu consumidor e ele vê que o custo de fato é muito barato, você vai falar, como barato? Em São Paulo é 4 mil, lá é 700. E tem mais uma. Se o interior nosso começar a vender bastante o seguro de moto com a taxa boa, barato, para um veículo ele é barato, um veículo moto ele é barato, ajuda a carteira da seguradora a ter um lastro e abaixar a taxa de São Paulo. Então nós precisamos ajudar, o interior precisa ajudar a vender para que a seguradora possa diminuir a taxa para cá, porque ele tem condições de bancar esse risco. Então, mais um dado interessante. Hoje eu tenho amigos, clientes lá com 40 anos de idade, que na cabeça dele já deu, tá comprando o quê? Moto SRED. Traduzindo para quem não conhece. Moto de velocidade, 1000 cilindradas. Cara, isso mata, hein? É a primeira coisa que eu falo para ele. Isso mata, isso não brinca. Se você chegou aos 40 e quer viver mais, quer viver até os 80, tem a mais responsabilidade disso. Então, nós temos um grupo na cidade de Barretos, né? Até o nome é bastante assustador, é Esquina do Pecado. Esse grupo nós temos há 40 anos. Esquina do Pecado. Todo mundo reúne todo sábado e todo domingo e a gente troca as motos, conversa, vende, negocia, lá mesmo. E o seguro, a gente fala quem tem, quem não tem, puxa a orelha de um, puxa a orelha do outro. Então, uma coisa interessante é isso aí. Cabe ao corretor de seguro oferecer mais na cidade dele e também a seguradora se atentar para aquele corretor que está disposto a vender o produto dele. Porque não adianta eles lançarem um produto e o corretor não lançar no mercado. Que é o motociclista, o não vai vender, ficar sabendo que não tem, vai né? vender. E lembrando que quanto mais pessoas contratam seguro, mais barato fica o seguro. Porque ele é um mutualismo. Né? Nós temos toda uma regra SUSEP que legisla sobre isso. Temos reserva matemática que dá proteção aos nossos segurados. Nós temos toda uma questão fiscal que a gente tem junto, mas o importante é que quanto mais pessoas contratarem seguro, melhor é o preço do seguro para todos. Porque você acaba compensando no volume ali dos grandes números a possibilidade de você trazer um preço melhor ofertado para todos. Mas o Beto tem razão, a gente precisa ofertar mais o seguro de moto para as pessoas. Elas precisam saber que tem a possibilidade de. E ao ter o contato com esta frente, olhar para o preço e, puxa, eu consigo pagar com qual cobertura? Eu quero só a proteção de furto e roubo, eu quero também a perda total, eu quero ter a responsabilidade civil, porque também a gente olha, como o Beto falou lá em Barretos, na região dele, ele consegue ofertar todos os produtos para todos. E em São Paulo, muitas vezes, o motoqueiro está preocupado com o furto e roubo. Então ele vai contratar só furto e roubo, e aí fica mais barato que os 4 mil que eu falei, entendeu? Então é uma composição de valores que vão se somando de acordo com, como eu falei, idade, perfil de risco, tipo de moto. Muitas vezes a moto é muito visada porque ela abastece o mercado paralelo ilegal de peças e isso também atrapalha o nosso mundo. Então a gente precisa cuidar muito desta população e todo dia a gente discute isso, né? A pessoa tem que sair de casa que se ela for furtada ou roubada, ela entregue o bem.
Ela não tem que pôr a vida dela em risco porque ela não tem o seguro. Então, contrate seguro. Porque ao contratar seguro, você solta o bem material, porque nosso papel social dos corretores e da seguradora é garantir justamente que você tenha a reposição do teu bem sem você ser afetado com o risco de dar sua vida para tentar proteger porque você não contratou o seguro. Acho que essa é uma equação importante para a gente trazer para o público, que a maior mensagem que eu posso passar: cotem a sua moto. Faça uma cotação com o corretor de seguros. Veja o que ele está te oferecendo, veja o que você pode e o que você precisa contratar para o teu dia a dia. E a partir disso você vai ver que é possível contratar, porque o preço fica... Principalmente porque a gente divide em 12 vezes, o mercado já tem essa visão, né, Beto, de olhar o fracionamento mensal, e aí você enquadra aquele custo dentro do orçamento da família e você consegue estar protegido, não vai passar risco desnecessário porque você não tem o seguro contratado. Perfeito. Queria abordar com vocês também um outro ponto que a gente estava até falando no bastidor, né, Beto, que é... Muitas vezes a pessoa não sabe, né, o que está contratando, e ela só vai descobrir, de repente, que contratou alguma coisa que não precisava, né, ou que não contratou o que pensava ter contratado, ou que a seguradora não cobre por regra e a pessoa não sabia. Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouco do que geralmente o seguro não cobre, quais situações que estão excluídas, né, da cobertura, para esclarecer isso para o pessoal também ficar atento, né, e não ser pego de calça curta, como diria meu pai ali na frente, né. Saber comprar. Eu sempre digo o seguinte: por mais que a pessoa venha fazendo seguro, ele sempre vai ser leigo do assunto do seguro. Cabe ao corretor de seguro explicar exatamente o que é colisão, incêndio e roubo, que é o que garante de fato o bem dele, o que é coberturas a terceiro, danos materiais, danos corporais, e assistências 24 horas. Isso é sim um seguro bem feito. Porque se ele não tiver essas coberturas, ou ele buscar a menor cobertura, o que a companhia dá de grátis, que é de graça, isso amanhã vai deixar ele na mão. Vamos dizer, ele foi com uma turma aí veio para São Paulo, e ele é do interior. Deu um probleminha na moto, a turma vai voltar e ele não consegue voltar porque o guincho contratado gratuitamente tem um limite muito pequeno. Então ele vai ficar chateado porque não teve assistência pela seguradora. A seguradora, ela tem uma coisa muito interessante. Ela te dá várias opções para que você possa, de fato, fazer o que o Eduardo disse, achar o cliente dentro das suas necessidades. Então aquele que anda só na cidade, ele pode ter um limite menor de assistência 24 horas. O risco de terceiro é iminente, tanto na cidade como na rodovia. Qualquer acidente que acontecer vai custar dinheiro. Então, o casco, que é o bem, né, já está coberto com a colisão, incêndio e roubo, ele escolhe, e o terceiro tem que estar bem feito. Isso são os fatores que eu peço para todo corretor de seguro orientar o seu consumidor, porque ele não conhece o que ele está comprando. Então, mas tem situações que não fazem parte do seguro, né? De jeito nenhum. Por exemplo, a questão da CNH. Isso já é lei. Isso é lei. Para ele conduzir qualquer veículo, a moto ou o carro, ele tem que ser habilitado. Ok? Ele tem que estar habilitado. Venceu há 60 dias. Venceu, acabou. Ele tem que estar dentro da cobertura, dentro da validade que o Detran passa para ele. Certo? Fora isso, se ele tiver embriagado, se ele tiver com algum remédio que ele toma, com depressão, alguma coisa, e foi dosagem que faça com que ele perca o sentido da dirigibilidade, não tem cobertura. Nenhuma. O mercado não deixa. Tá? Então, esses são os 3 fatores que, em hipótese alguma, ele tem que pegar uma chave de veículo. Eu entendo exatamente como o Beto coloca, acrescentando um fator. Se você vai comprar um computador, você vai pesquisar o computador. Você vai ver por que você precisa comprar um computador. Que tipo de computador, com que funções ele tem. O seguro é a mesma coisa.
O passado nosso fez com que ficasse o segurez uma forma muito difícil de entender o que está contratando. O Beto colocou muito simples aqui o processo, como ele deve ser. O nosso desafio do mercado segurador, e eu como segurador, é simplificar o processo de contratação. Mas principalmente no quê? Ouvindo qual é a necessidade que o segurado tem, naquilo que ele vai contratar. E o corretor explica isso. Ele coloca, olha, você está contratando isto. E o mais importante, a hora que recebe a apólice, olha a sua apólice, olha o seu endereço se está certo, confira os seus dados, veja o que foi contratado. Se aquilo que você conversou não é o que chegou, às vezes pode ter uma dissonância, uma visão, ali, né? ruído na hora da contratação. É fácil de corrigir, é só falar com o corretor, ele faz um endosso na apólice, não tem problema nenhum. Mas é importante sempre que, quando você olha o que cobre e o que não cobre, é o que você pediu para ser explicou no seu comportamento do dia a dia ser contratado e o que o corretor trouxe de volta, você vai receber uma apólice para poder conferir. Confere. A gente faz isso com o computador, a gente faz isso com a geladeira, a gente faz isso com o telefone. A gente estava falando do celular agora há pouco, né, da experiência do celular. Mas por que eu compro um celular deste tipo? Porque eu gosto que ele tenha esta função ou acrescentou essa função. Por que hoje o nosso mercado mudou tanto com a atualização dos sistemas de celular ou de computador? E todo mundo, quando lança uma atualização, vai lá entender o que está acontecendo. É a mesma coisa do seguro. O seguro nada mais é do que um produto que precisa ser explorado também pelo lado do segurado. Nós não temos mais letras pequenas, nós não temos exclusão. A nossa principal missão no mercado segurador não é negar sinistro, não é dizer você não está coberto. Pelo contrário, quanto mais eu pagar, mais você vai falar para pessoas que contratem seguro, mais vai ajudar a gente a trazer segurança para esse mercado e democratizar este mercado, fazendo com que as pessoas saibam que elas estão contratando. É fundamental isso na nossa realidade. É levar o dia a dia para dentro do seguro. Porque ninguém acorda de manhã querendo contratar seguro. Essa é uma verdade também. Tem uma outra parte que o Eduardo me lembrou agora, que você perguntou o que não cobre. Eu peço para todo mundo que for cotar seu seguro, colocar de fato qual é a utilidade da moto. Então, por exemplo, nós estamos falando daquele que trabalha com a moto e tem aquele que só sai final de semana. Se ele contratar a moto, o seguro da moto, dizendo que ele só usa final de semana e ela não for para isso, ele vai ter uma negativa do seguro. Então tem muitos seguradores no mercado, não são muitas, mas as que fazem o seguro no mercado, ela pergunta qual é a utilidade da moto, como é a mesma pergunta do automóvel. Então, de repente, você que está comprando o seu seguro, olhe se o perfil está correto, se você é casado, se você é solteiro, se você é viúvo, se a moto é usada, guarda em garagem, se ela é usada para trabalho, sim ou não. Por quê? Porque há uma negativa. Quem é o condutor principal? Porque de repente o pai compra o seguro, compra a moto, mas quem vai usar a moto é o filho de 18, 19 anos. E aí ele não avisa isso lá, Não né? avisou, não tem cobertura. Então hoje a seguradora, ela mudou muito o questionamento. Antigamente perguntava, você tem alguém de 18 a 24 anos residente? Não existe mais essa pergunta. Ele pergunta, você quer cobertura para qualquer condutores de 18 a 26? Olha que pergunta gravíssima. E a pessoa fala, mas eu não tenho filho. Mas ninguém vai pegar essa moto. Ele leva a moto para lavar. O lavador tem 22 anos. Vai levar a moto para ele, acontece um acidente. Não tem cobertura. Olha, Eu acho que o ponto fundamental que o Beto está trazendo aqui, Jamília, é a veracidade da informação. Isso. Quando tem um questionário para você responder, o primeiro princípio é responda a verdade. E aí você vai validar qual é o preço que vai ser ofertado para você. Porque se você omitir ou traduzir essa informação de forma não verídica, você pode até pagar mais barato, mas aí você está falsificando a informação. E aí você pode ter uma não cobertura, como o Beto está explicando. Porque o exemplo que você deu é muito bom de pegar uma pessoa que tem a mãe de 80 anos, contrata o seguro no nome da mãe, e quem vai usar é o filho de 20 para fazer motofretista. Isso não vai dar certo, entendeu? Mas começa pelo princípio da veracidade da informação. Então, a recomendação que acho que nós, como seguradores e corretores, podemos dar para o público que está nos ouvindo, é quando você receber um questionário, responda a verdade.
Porque quando você responde a verdade, os fatos vão ser tranquilos. Você vai ter um acidente, você vai ter um furto e roubo, você vai precisar de uma assistência por uma pane ou qualquer coisa que seja, você sempre estará coberto. Nunca ninguém vai ter que fazer a pergunta diferente daquilo que foi. E isso se traduz exatamente em não ter cobertura porque você não respondeu da forma correta, entendeu? Porque é muito simples. A verdade é acima de tudo. E a gente dá cobertura. Perfeito. Antes da gente terminar, porque já estamos caminhando para o fim aqui, né? É um papo que ele rende muito, né? Mas infelizmente a gente não tem muito tempo. Eu queria que vocês me falassem um pouquinho sobre o quão parecido é, né? O seguro, comprar um seguro para moto e comprar um seguro para o carro. Porque, né, para quem de repente tem um carro, tá acompanhando a gente e tá pensando em comprar uma moto, o que ele pode ter como base, né? O que é parecido nesses dois seguros? Por exemplo, a questão do bônus, que a gente não falou ainda, né? Tem bônus também para moto? Porque eu sei que para carro tem. Como é que funciona essas coisas parecidas? Os produtos são iguais. Idêntico. Não é nem parecido a palavra, Não, né? iguais. Para mim, como segurador, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O contrato é uno. Não tem diferença. Isso. Ele tem a cobertura para automóvel e cobertura para moto. Ponto. As garantias acessórias, danos materiais, danos corporais, é idêntico para um para o outro. Assistências, as mesmas coisas. Utilização? Mesma coisa. Quem vai conduzir, qual a utilidade, mesma coisa. Eu vou colocar um fator acima do teu. A moto, o carro e o caminhão, para nós, é o mesmo segmento. Mesma coisa. Entendeu? Entendi. Mudam as perguntas, porque pode ter perguntas diferentes na hora do questionário de risco, mas no final do dia, as coberturas, as opções são praticamente as mesmas. Muda o tamanho da cobertura, porque a moto tem um valor menor, o carro é um valor maior, o caminhão é um valor muito maior, mas no final do dia a gente está falando do mesmo princípio, que é o contrato, que tem coberturas, que tem um perfil de utilização, que tem uma região de risco que você mora e que vai te dar cobertura quando você tiver uma necessidade. O nosso principal papel aqui é levar para as pessoas que elas estejam tranquilas na hora que ela tiver um evento que ninguém quer passar. Ninguém quer ter uma pane, ser roubado, bater o carro. Mas na hora que acontece, a primeira coisa que você tem que lembrar, falar com o corretor de seguros. E lembrar que tem uma pólice que está te dando proteção. Que fique tranquilo, as coisas vão se resolver da forma natural. Entendi. Outra coisa que eu tenho um complemento sobre tudo isso, que eu até gostaria de aproveitar a oportunidade e pedir para que as seguradoras, inclusive do Eduardo que está aqui, se atentasse, já que é um contrato único, que as assistências 24 horas sejam mais vistas para a moto. Porque muitos guinchos estão acostumados, sim, pega um carro, coloca na plataforma. Alguns guinchos não estão preparados para guinchar a moto. Porque cada moto tem um preparo diferente. As rodas, tem um ABS na coluna, tem que ter um preparo diferente. Eu falo porque eu acompanho isso aí. Prestação de serviço, nós estamos falando de... acabou a bateria da moto. É a mesma do carro. Temos que ter na cidade um prestador terceirizado pela seguradora, lógico, terceirizado, para que possa atender esse motociclista, principalmente no final de semana quando ele vai usar a moto. A moto não pega, porque acabou a bateria. Tem algumas coisas interessantes para você saber. Quando você for guardar sua moto, pega uma borracha ou um chinelo velho e põe a pedaleira em cima dela para a corrente da bateria não descarregar. E muita gente não sabe disso. Fica a dica aí, gente. Já anota. Entendeu? Que eu também não sabia dessa. Chinelão. Pega o chinelão velho. Põe lá e põe o descanso da moto em cima. Ele não rouba a descarga da bateria. Então, para você não ter a surpresa e ter alguém que possa socorrer no final de semana com uma chupeta, seria interessante as seguradoras começarem a pensar, e cada corretor representante do Sincor, isso já estou até deixando aqui para você e para outras seguradoras que estiverem assistindo a gente aí, o corretor ligado ao Sincor, nós temos nas cidades em volta prestadores que a gente pode indicar que é competente para que possa fazer esse jogo, todo mundo jogar certinho, para atender o cliente final.
Tá? Então tem algumas coisas que precisa ser melhorado para atendimento da moto. Tá chegando o seguro, a taxa tá ficando boa, mas caso ele venha a precisar, ele vai ficar chateado com aquele que está acostumado a rebocar carro. Aí ele vai assustar um pouco e vai reclamar da seguradora e do corretor. Então essa é uma das coisas que eu gostaria que a seguradora desse uma atenção. Já No fica nosso o caso recado aqui, a aí. gente toma muito cuidado com isso, porque nós temos um volume de motos muito grande, uma liderança de moto no mercado brasileiro. Quando é acionado uma assistência, a gente já tem essa visão e tem esse cuidado, porque o Beto tem muita razão. A forma de você fixar a moto, a forma de se deslocar a moto, a forma de conduzir essa assistência é completamente diferente do carro e do caminhão. O próprio caminhão também é muito diferente desse mundo. Tipo de guincho, tipo de formato. Apesar das coberturas serem iguais, esse Na atendimento é prestação de diferente. serviço, eu acho que Assistência o Beto que muda. trouxe um ponto importante. São 3 mundos completamente diferentes. De serviço, quando você presta a assistência por pane, por qualquer tipo de situação de evento que tenha, você precisa estar especializado sabendo para que tipo de... Porque a moto pequena é uma realidade, a moto grande é outra. Peso, Para subir a estrutura, moto no guincho, entendeu? se o dono não estiver lá, como é que o guincheiro vai colocar essa moto para cima? É porque até no seu caso, né, Beto, você estava mostrando, você tem uma Harley Davidson Isso. enorme e uma Vespa que é menorzinha, Aí né? tem que ter o quê? Uma asa delta. Que a moto tem que pôr a roda dianteira, trava ela antes para subir, senão vai O carro cair. você para atrás do guincho, baixa a plataforma, põe Acabou. um guincho, ele puxa e sobe. Pronto. A moto A você não moto consegue não. fazer isso. A moto não. Tem que ter alguém apoiando e suportando para poder E fazer. normalmente o guincheiro Entendeu? vai sozinho. E aí? Como é que faz? Então, as seguradoras, né, que não estão se preparando, a Surrai está na frente, isso eu admiro, nós já falamos sobre isso aí. As companhias que estão querendo se aventurar, eu falo que é uma coisa séria. Seguro de moto não se aventura. É uma coisa séria, é uma realidade. É uma responsabilidade muito grande fazer um contrato de moto, porque tem muita gente rodando para o Brasil e fora do Brasil. E precisa da assistência. Então tem que se atentar nisso aí. Maravilha. Gente, última pergunta agora que eu queria fazer para vocês rapidinho. Queria que vocês me falassem o que vocês mais veem no atendimento, né, ao motociclista, ao motoqueiro. O que vocês já viram, assim, de mais diferente nessa carreira de vocês aí lidando com motos? Vamos começar, Beto. Atendimento? É. O que eu já vi foi em rodovia. Chegar um guincho e conseguir, além da moto que ele foi buscar porque a pólice assistia, ele trazer dos amigos que não conseguiram viajar sem o amigo que se machucou. Esse é o exemplo que eu ia dar também. É você chegar numa moto e tem algumas motos. Isso. E você acaba dando suporte para todo mundo. Aquela moto não está coberta, É. o guincheiro até fica emocionado em dizer isso aí. A sensibilidade de entender que aquele grupo saiu junto e volta junto. Então, por isso que eu falo, a responsabilidade da seguradora para oferecer esse produto é paixão. O motociclista é apaixonado para aquela 2 rodas que ele tá junto. Entendeu? A gente brinca muitas vezes, quando você chega em casa, a primeira coisa que você vai ver é a mulher, não. É a moto. Se a moto estava coberta, se ela tá bonita, se ela tá, entendeu? Então é uma brincadeira grande que a gente sempre faz e as mulheres sabem disso. Eu disse para vocês que eu tenho 2 motos, uma que eu trabalho, que é uma Road Glide, uma Blackout, e tem uma Road Glide que só sai da minha garagem com a minha mulher na moto. Ela que tem ciúme da moto. A minha moto só sai da garagem quando ela monta na moto, de tanto que ela gosta de andar de moto. Então, isso eu tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo é a mesma coisa. Então, a seguradora Surrai, não precisa nem dizer, porque ela entendeu a paixão. O motociclista é apaixonado, o motoqueiro é apaixonado, ele trabalha com aquilo lá. E muitos motoboys têm a moto de trabalho e a moto que ele passeia. Você vai imaginar, pô, ele trabalha 24 horas com a moto, ainda no final de semana ele anda de moto? Anda. Ele não vê a hora de mudar estilo, colocar a roupa, a jaqueta de couro e curtir. A skin tira a skin motoqueiro e põe a skin motociclista, né? Eu quero dar um outro exemplo. Eu ia usar esse exemplo de você chega num local de acidente, um local que precisou de uma assistência e você acaba abrçando as pessoas todas. Eu vou trazer outro exemplo
do motofretista, por exemplo, moto que faz entrega de comida, quando ele é roubado, a primeira coisa que ele procura, o corretor e a seguradora, é: ache minha moto. Porque é o bem que ele depende para poder gerar receita na família. Então, a nossa maior experiência quando acontece isso é ser muito rápido em tentar recuperar esse bem que foi furtado. Então, assim, o desespero dele é: ache minha moto. Ele não está preocupado em ser ressarcido, ele não está preocupado em ganhar uma moto nova, ele está preocupado em continuar trabalhando. Então, eu já presenciei várias situações onde o segurado nos procura dizendo: olha, encontre minha moto rápido porque eu preciso voltar a trabalhar. E se a gente não encontra, indenize rápido para a gente poder levar para minha família as condições que eu preciso. Então, ele não ficar parado, né? Porque é diferente, você tem uma necessidade diferente da pessoa que está passeando com a sua moto em hobby, furtada, Deus o livre que aconteça, mas ela não depende daquela moto. A pessoa que depende, ela não está preocupada em trocar a moto, ela está preocupada em continuar trabalhando. Então, a necessidade de atendimento de um motofretista, motoqueiro, ele gera renda a partir da moto. Então, o nosso papel como segurador é usar o rastreador, usar a nossa tecnologia de dados para rapidamente recuperar essa moto com a polícia e devolver essa moto no menor prazo de tempo para o motoqueiro, para ele poder continuar trabalhando. Então, eu acho que tem os dois exemplos aqui que a gente trouxe. O exemplo que o Beto colocou, de você chega num local e abraça o grupo, e uma outra situação em que a pessoa que depende do bem, ele não consegue evitar, porque ele acabou entregando a moto, graças a Deus ele tem uma pólice para proteger aquele bem, mas a primeira coisa que ele faz é: gente, recupera minha moto rápido, eu preciso dela, porque eu não posso parar de trabalhar. Porque se você demora, ele fica dias sem produzir ele não tem dinheiro em casa para comer. Então a gente precisa também dar esse lastro muito rápido de excelência de serviço quando você fala em recuperação de bem. Maravilha, pessoal. Queria agradecer vocês aqui pela conversa, né? Por esclarecer todas essas dúvidas. Com certeza vocês trouxeram informações muito, muito relevantes para quem está acompanhando a gente. Então, obrigada, Beto. E obrigada, Eduardo. Nós agradecemos muito também essa oportunidade, porque não é só você que está feliz por estar aqui. Nós também, Eduardo, a gente já tinha falado na comissão, né? Apesar de ser pela internet, né? Porque a comissão hoje a gente muitas vezes não está presencial, e poder conhecê-lo pessoalmente e também saber que esse programa é maravilhoso. A gente sempre, né, acompanha alguns entrevistados que vêm aqui e é uma oportunidade ímpar. Eu falo que continue trazendo mais gente do mercado, continue, porque nós temos um leque de opções no seguro. Não é só de automóvel, tá? Não é a moto, não é o caminhão, não é a moto, o automóvel. Enfim, uma série de opções que pode ser dado de orientação ao consumidor. Eu que agradeço o convite e... Quem sabe numa próxima a gente volta para falar de mais novidades de motos, né? Estaremos lá. Eu acho que primeiro, parabéns pelo papel social que você cumpre aqui, trazendo essa voz do mercado especializado para as pessoas que estão nos ouvindo, e entender que ela tem oportunidade de estar protegida. Acho que esse é o principal ponto aqui. O segundo vamos desmistificar o seguro. Vamos traduzir de uma forma muito simples esse processo e levar para as pessoas o que ela precisa, não pôr risco à sua vida porque está passando por uma situação, por um evento que ela não escolheu, que ela não teve essa condição de evitar, mas que ela vai estar bem protegida na situação. Parabéns pelo trabalho que você vem executando aqui, e a gente acompanha, né, Beto, com muito, muito prazer, porque é importante a gente trazer a voz às pessoas que querem conhecer um pouco mais desse mercado segurador. Obrigada, gente. Obrigada pelo feedback. No programa de hoje, nós falamos sobre seguro para moto. Você que está assistindo a gente no YouTube, deixa nos comentários o que você achou desse tema. Você tem alguma outra dúvida que os especialistas não falaram? Comenta aqui pra gente que a gente vai atrás. Aproveita e já se inscreva no nosso canal para não perder nenhum episódio novo. O Tá Seguro também está disponível nas principais plataformas de podcast, então você pode seguir a gente lá na sua favorita. O programa de hoje teve produção, roteiro e apresentação de Jamile Liniero, direção técnica de Leonardo Tanaka e edição de Fábio Teixeira. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio com a gente e até o próximo. Você pode aprender música clássica aos 20, ou gostar de jogar videogame aos 60, dar a volta por cima aos 30. A vida não precisa ser 8 ou 80. O importante é ser quem você é. A melhor parte de um seguro de vida é nem lembrar que precisa dele. Mas, se precisar, deixa que a gente cuida de você. Icatu. Vida pra todos.
toda a vida.